Suinocultura. Esse assunto, acho que eu não me lembro de ter explorado esse assunto aqui nessa bancada. Então a gente já falou aqui sobre agricultura, sobre pecuária de gado de corte, ovinocultura. Acho que a gente também não falou da parte de frango, né, de avicultura. Mas suinocultura nunca. Então no episódio de hoje nós vamos falar sobre esse assunto, hoje que é uma das proteínas mais consumidas em todo o mundo. Fica com a gente até o final desse episódio, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui na bancada desse podcast, eu, Pedro Maia, como host e apresentador, trazendo para você informação, conhecimento e discussão sobre o agronegócio. Bom, deixa eu parar com essa enrolação aqui e vamos falar logo aqui o assunto, né, que interessa. E o nosso convidado de hoje, ele é presidente da Associação Goiana de Suinocultura. Estou falando do Fernando Cordeiro. Como é que você está, Fernando? Tudo bem. Tudo bem? Satisfação, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado vocês pela oportunidade. Bom demais. E aí, como é que tá esse mercadão dos suínos aí, Fernando? O mercado ano passado foi bem complicado, né? Nós tivemos um crescimento muito grande nesses últimos 3 anos e uma oferta a mais aí no mercado e o preço não remunerou o nosso custo. Mas agora a gente espera que esse ano a gente consiga reverter a situação. Não acompanhou então o preço, não? Não, nós passamos 2022 numa situação bem complicada em relação à rentabilidade. Uhum. Produção aumentou, né? O consumidor até que consumiu bem, nós tivemos um aumento no consumo interno, e só que o preço não acompanhou. E hoje, por exemplo, o principal player de produção de suínos hoje é a China, né? O maior produtor é a China, né? Depois a gente tem os Estados Unidos, a Europa, o Brasil é o quarto maior. É o quarto maior. Quarto maior produtor. E aqui o impacto que teve lá, aquela praga lá na China, lá, né, no mercado, você acabou impactando de maneira geral no mercado ou não? Na verdade, nos favoreceu, né? A nível Brasil, porque aí aumentou nossas exportações, né? O que favoreceu a demanda, né, das exportações, e a gente continua exportando em volumes bem interessantes. Expressivos, né? Acabamos mandando, o povo começou a vir buscar aqui, né? Exatamente. No Brasil, né? Aí começa a ter uma demanda externa e foi o que ajudou a gente nesses últimos 2 anos, a situação não ser tão grave como foi. Pois é, rapaz. Eu acho que eles chegaram a perder lá mais da metade do rebanho, né? Da China. O trem lá foi feio, né? Cerca de 40%, né? 40%? Isso. Rapaz. Isso em 2020. Em 2020, né? Aí hoje eles já estão retomando. Agora que retomou a produção. Equilibrou. Exatamente. Fernando, agora me explica um pouquinho aí, como é que é a dinâmica desse mercado? Né? Porque, por exemplo, o gado, o pecuarista vai lá, compra o gado, põe no pasto, engorda, vende pro frigorífico e recebe, né? A ave eu sei que tem sistema integrado, onde muitas vezes ele faz parceria com o abatedouro, né? A beneficiadora lá, que compra, às vezes ela fornece a ração, o produtor dá a estrutura, e aí garante aquela compra. E dos suínos, como é que funciona? O suíno, na verdade, existe as duas formas, né? Que a gente fala suinocultor independente, é aquele que produz a ração, cria seus animais, faz todo o processo, né, de cria e engorda, e vende para frigoríficos. E a parte de integração, que é mais ou menos o que você falou sobre o frango, que ele recebe tudo da indústria, né? A única coisa que ele tem é a instalação e o manejo, e aí ele é remunerado por isso. Entendi. E tem algum que compensa mais que outro? Ou cada caso é um caso, tem que fazer conta? Tem que fazer... No agro tudo depende, né? Tudo depende, né? Em algumas situações, igual no momento de crise, o integrado, a rentabilidade dele se mantém, né? E o independente, nessa hora, ele sofre. Se lasca. Isso. E quando o mercado está mais atrativo, fica mais interessante para o independente e o integrado mantém aquela rentabilidade. Então, é um jogo de perde e ganha aí que, né? Mas, na verdade, o
o integrado, geralmente, ele já tem a margem dele especificada. Entendi. E aí, por exemplo, a rentabilidade com certeza dele deve ser menor. Com certeza, bem menor. Porque assim, o produtor que é independente, ele corre o risco do mercado. Exatamente, perfeita colocação. Entendi. Ele vai correr o risco ali, uma hora ele está ganhando bem mais e outra hora bem menos, né? Então ele vai se ajustando ao mercado. E aí, isso é mais recomendado para o produtor que já é maior um pouquinho, já tem mais experiência, ou para aquele que está começando? É porque aí você tem que fazer parte da integração, né? Em Goiás, por exemplo, nós só temos uma. Só tem uma. Isso, que é BRF. Que é a BRF, que fica em Rio Verde. Exatamente. E Rio Verde é a maior região produtora de suíno de Goiás, isso. Rapaz, é mesmo, né? Que você vai daqui para lá na estrada, você vê um tanto de caminhão que passa com as gaiolinhas, né? Dos porquinhos. 60% da produção fica no sudoeste goiano. Sudoeste goiano. E capaz que também eles devem ter algum raio de atuação também, né? Por exemplo, tantos quilômetros, até tantos quilômetros eles fazem. Mais que isso. Porque logística também hoje subiu muito, né? Então eles têm um raio que eles conseguem atender as granjas, né? Entendi. E a associação fica aqui em Goiânia? Isso, no Parque de Exposição, na pecuária. Dentro no Vila Nova ali. No Vila Nova. Bacana. E como é que é a atuação da associação hoje? Ela atua mais junto aos produtores, ao mercado? Como que é? Na verdade, a gente atua em todos os sentidos, né? A gente atua junto aos produtores, né? Trazendo treinamento, capacitação, né? Alguma demanda do setor. E na parte das indústrias, com treinamento, auxiliando toda a cadeia, né? E até no varejo, que a gente treina, capacita. A gente tem um programa de treinamento, capacitação de açougueiros. É mesmo? Isso quer dizer, isso promove nossa carne, né? Porque a evolução da carne suína mudou muito, né? Demais. Cara, lá em casa, eu acho que a gente consome bem meio a meio ali, viu? Um porquinho com um lombinho é bom demais, né? E a gente mudou, tem alguns cortes especiais hoje você encontra picanha, né? Picanha, alcatra, fraldinha, né? Então isso aí é uma inovação, isso aí vem de uns 5 anos para cá, essa inovação, e o mercado, o consumidor tá aceitando muito bem. Muito bem, já vem congeladinho, eu já vi uns pacotinhos que vem até temperado. Exatamente, e a gente teve um crescimento nesses últimos 4 anos aí, em torno de 3 quilos per capita. De consumo. Consumo. A mais por habitante. A nível nacional. A nível nacional. É muito. É muita coisa. É muita coisa. Você pegar aí 200 milhões de pessoas aí do Brasilzão, 3 quilos a mais, você tá doido. É trem demais. Então a gente teve um aumento expressivo no consumo. Bacana. Fernando, e aí, por exemplo, também o suinocultor, ele é dividido, por exemplo, em cria e engorda? Ou não, ele faz tudo na mesma estrutura? Não, tem aquele que tem o ciclo completo, a gente chama ciclo completo. Ciclo completo. E aqueles que tem UPL, né, que é produção de leitões, e o que faz só a recria e a engorda. Entendi. Quer dizer, cada um... Ele já compra o leitãozinho desmamado, dá uma chegada nele e vende. Isso, aí fica lá durante 90 dias, né, terminando até chegar aos 110 quilos. 90 dias? 90 dias. É rápido demais. É rápido. Do desmame ao abate? Não. Isso do nascimento. Isso, do desmame. Do nascimento, 150 dias. Do nascimento, 150 dias. 150 dias. Então ele fica mamando 40 dias, 50 dias? Ele faz uma desmama, né? E aí fica lá numa creche, a gente chama de creche, por um período aí de 20 dias, aí depois que ele vai para recria. E aí, se o produtor é de ciclo completo, ele já engorda ali, já encaminha? Ou se o produtor faz recria, isso vem de outra fazenda para ele. Isso, aí vem de outra granja, né? Produtora de leitões, que aí ele compra esses animais e termina de engordar. Tá. E hoje a unidade de comercialização do suíno também é arroba, né? Isso, arroba. Mas é arroba também de 15 quilos, do mesmo jeito, ou é uma arroba diferente? Não, é do mesmo jeito e a gente trabalha hoje muito em quilo vivo. Em quilo vivo. O peso vivo. Peso vivo. Entendi. A gente trabalha mais hoje em peso vivo. E aí hoje tá em torno de quanto esse preço? R$7 hoje. R$7 hoje. Isso. E varia muito assim? Oscila muito esse preço? Ele chegou a 7,50, né? E hoje tá 7, mas a gente espera que durante esse ano
suba mais, né? Porque apesar de estar em R$7, hoje nós praticamente estamos empatando É mesmo. com o nosso custo de produção. Aí eu ia te perguntar sobre o custo, o que era o custo aí. Desses R$7 aí, o que é o custo de produção? Hoje gira em torno aí de R$6,50 a R$7. Isso depende da granja, né? Da estrutura, da tecnologia que ele tem empregado, o preço que ele comprou o milho, a soja, o que ele, né? Como ele trabalha. Ou seja, então não tem espaço para o produtor errar. Se ele errar, ele pode mandar o lucro dele embora. Ele pode começar a trabalhar no vermelho, né? E aí o leitão, o leitão já é o porco adulto, é o jeito que você fala, é porco mesmo? A gente fala porco, não tem problema não. Não tem problema não. É porque esse dia eu entrevistei um cara que era produtor de cachaça. E aí eu chamei de pinga. Ele falou assim, não é pinga não, é cachaça. Porque pinga é coisa de bêbado, de boteco. Falei, tá bom, faz sentido. Tem que falar cachaça. Você pode falar porco ou então suíno. O suíno mesmo. Suíno. E aí o suíno, o peso de abate dele são 110 quilos. Isso, em média. Em média. Então, se o produtor ganhar 50 centavos, ele ganha R$60 por animal. Por animal. No prazo de 150 dias. No prazo, 150 dias. 150 dias. Isso. Então, nós estamos falando aí de uma margem de aproximadamente uns 10%. Isso. De se dividir por mês, vai dar em torno de 3% ao mês, né? Exatamente, 3%. Ainda é pouco, né, cara? Pelo risco, né, que o produtor corre, né? Igual como eu te falei, né? A situação não tá boa, tá bem complicado, mas a gente espera que a gente consiga retomar, né? Melhorar esse preço. Uhum. E o que influencia mais nesse preço? É o consumo, a demanda do mercado? Ou você acha que tem algum outro fator? São vários fatores que determinam. O custo de produção, né? A gente tem um milho, uma soja caríssimo, com preço muito alto. A demanda, né? As exportações têm que se manter. O consumo, o consumidor, quanto mais ele consome, mais ele tem demanda de produto. E estabilidade, né? A gente tem que ter muitas vezes você tem que diminuir o crescimento para você começar a ter rentabilidade, senão você começa a ter mais produto do que mercado. Isso dificulta a gente. Olha, não sabia dessa não. Então, porque, por exemplo, o gado ou a soja, o milho, você liga lá no frigorífico, na trade de soja, você fala assim, tem 1.000 caminhões de soja. Eles falam, moço, pode mandar. Mas o boi também agora tá em queda também, tá em queda, porque tem mais oferta do que a demanda. Tem mais oferta do que a demanda. Então a gente trabalha diretamente nisso, oferta e demanda. E acontece, às vezes, o frigorífico fala assim, não estamos comprando. Às vezes ele não para de comprar, mas ele diminui o ritmo. Ele atrasa, diminui o ritmo, atrasa uma carga sua. Às vezes você tem um animal para tirar essa semana, você vai tirar na próxima semana. E aí, uma semana a mais é o custo. É custo, ele tá lá comendo, se alimentando. Rapaz, não é fácil não. Você tá comendo o seu porquinho aí, ó, filho, você agradece o produtor, porque o produtor nesse Brasilzão, ele é guerreiro, né, Fernando? A gente todo dia tem que... Você produz também? Eu produzo. Aonde você produz? Em Anápolis. Anápolis? Mas você mora lá ou você mora aqui? Eu moro lá, moro em Anápolis. Aí você fica indo e voltando todo dia? A gente, né, tem que estar sempre presente, né, na atividade. Bacana. E a associação lá que você está na frente, que é a Associação dos Suinocultores, é um cargo eletivo? Como é que você chegou lá? Como é que... trabalha com carga eletiva, né? Fui eleito agora, disputou nesse mandato por 2 anos. Aí eu tô representando os suinocultores de Goiás durante 2 anos. Junto ao Estado, a sociedade. Exatamente. Bacana. Agora me fala um pouquinho de você aí, Fernando. Como é que você chegou nessa carreira aí? Isso vem de família? Seu pai já era produtor? Aí você também se interessou? Como é que foi? Na verdade, minha família nós não somos do campo, né? Aí nós compramos uma propriedade e eu comecei na atividade. Falei, isso em 2010. 2010. Então já tem 12 anos. 12 anos. E aí você começou do jeito certo ou você começou de qualquer jeito? Não, eu comecei com... Hoje é difícil, né? Você tem que começar com conhecimento. Se você começar torto, é difícil se organizar. Então a gente buscando sempre tecnologia, sempre inovação, né? Automatização, que a mão de obra hoje é difícil. Tem muita automatização? Hoje sim, hoje. Por quê? De trato? Hoje tem... Você leva comida tudo automático, sai da fábrica direto pro coxo dos animais. É mesmo. Então, não põe nem a mão, ó. Não, só fica vendo ali se tem algum tem a limpeza, tem mas essa tecnologia tá em todo lugar. Né? O agro tá inovando, né? Tá inovando.
E aí você começou lá, aí você já começou com galpão também? Aí eu comecei com um galpão, hoje eu tenho 3 galpão. Hoje Comecei você tem 3 com galpão. 300, hoje eu tô com 1.200 capacidade hoje. De animais. Isso. Entendi. Recria e engorda que eu trabalho. E, Fernando, o que é, quantos metros quadrados que um porco, um suíno vive numa área dessa aí? Cabe quantos por metro quadrado, por exemplo? É um porco por metro quadrado, de 1 a 1,5 metro. Essa medida mais ou menos. E é igual o frango, que ele fica lá naquele galpãozão solto, ou ele fica mais fechadinho? Isso, é um galpão, né? Geralmente você põe aí 20 animais, 30, 40, até 100 animais por baia. Por lote ali. A gente fala baia, lote. Baia mesmo. Isso. Entendi. E aí você começou lá, e aí sua família te apoiou, aí como é que foi? Ou foi tranquilo? O começo... O povo te chamou de doido? Não, o começo é difícil, né? Mas aí você vai buscar... É como eu te falei, né? Você vai aprendendo, né, na atividade. E aí hoje, apesar da crise, apesar da situação difícil, a gente se prepara, né? Nos momentos bons você tem que guardar, como diz, guardar gordurinha, a gordurinha e no momento difícil para você manter na atividade. Pra ir sobrevivendo, né? Pra ir sobrevivendo. E qual que você acha que é um mecanismo assim que o produtor ele pode usar para poder se proteger nesses momentos de baixa aí? Ele tem que primeiramente é travar a comida, que é a soja e milho, tentar comprar, ter estoque, né? Ou fechar algum contrato. Futuro, isso. E porque você consegue travar alguma coisa, aí você já te dá uma margem ali. Já te dá uma previsibilidade, né? 75% do custo de produção do suíno é milho e soja. Milho e soja. E aí, esse suíno, ele chega a quanto, por exemplo, um produtor de recria? Vamos supor, eu vou começar hoje na atividade, eu construir um galpão lá, vou engordar. Aí eu vou lá, falo com você, ou eu vou direto na Perdigão, por exemplo, lá na BRF? Como é que funciona? Hoje, na verdade, você tem que buscar uma parte técnica, né? Tem muitas empresas hoje que te dão assessoria, né? Aí ele vai te mostrar qual que é o melhor caminho, né? Tem que ver aonde está a sua propriedade, e para quem você vai vender, que é outra coisa importante. Não adianta você ter o produto e não ter como escoar. Não ter como escoar. Então, você tem que começar a fazer um estudo de viabilidade do negócio. Entendi. Aí contrata um agrônomo, um veterinário, um zootecnista. Um zootecnista, né? E um veterinário. E um veterinário. Eles vão lá, fazem o projeto. E aí você começa a se organizar, né? E hoje, o que você acha que seria um volume de animais interessante para quem quer começar na atividade? Acima de 1.000 animais hoje. Acima de 1.000 animais para compensar o rolê todo. Porque hoje demanda mão de obra, né? Às vezes você tem uma atividade, uma produção muito baixa, né? Até inviabiliza o transporte. Entendi. Não justifica, né? Isso, não justifica o investimento. Às vezes você tem uma propriedade com 100 animais. Aí você vai ter que ter um funcionário. E com 1.000 você consegue ter um funcionário também. Então aí tem que diluir o custo, né? Exatamente. É a forma de diluir custo hoje. E não só na suinocultura, mas em toda atividade hoje. Toda cadeia. Hoje demanda mais produção, né? Muito mais. Então, assim, um galpão de 1.000 metros quadrados e 1.200 metros já atenderia. Já é um começo. Quem quer começar. Mas aí, é como eu falei, você tem que ver a viabilidade. Se você tem mercado. Quem vai comprar de você. De onde você vai trazer a boia, né? Às vezes você está muito longe da produção de grãos. Aí tem tudo isso vai te onerar, né? Entendi. E hoje, quanto que chega um leitãozinho desmamado para engorda? Hoje em torno de R$300, 280 a R$300. 280 a R$300. 1.000 animais, vai fazer umas contas. 1.000 animais aí a 280 já são 280 mil reais. E aí, quantos quilos de ração esse porco come por dia? Ele vai comer em torno aí de 200 quilos de ração. 200 quilos durante todo o ciclo. Então já vai comer 200 mil quilos de ração. Se você botar essa ração a R$2 o quilo, isso. Mais ou menos? Isso. 400 mil reais, mais 280 mil, já foi 680. Mais o galpão, que aí você financia, mas né? o galpão você tem que diluir. Você não pode pensar só num lote, né? Você não pensa... Você porque o galpão você vai... a longo prazo, 10 anos. A vida útil dele, isso, 10 a 20 anos. Então vamos lá, que o caboclo hoje para girar aí 1.000 animais, ele vai gastar em torno de uns 700 mil reais.
né? Aí, por isso que eu falei, tem que estar em torno aí de 7,50. É mesmo, cara, a conta é apertada. 7,50 a 8 reais. 7,50, porque 1.000 animais a R$7 o quilo, se são 110 quilos, né, 110 vezes 1.000 vai dar 110 mil quilos, vezes R$7, 770 mil. Pra ele ganhar 60 mil no giro, 70 mil. É apertado, hein? É bem apertado. Toda atividade hoje, a gente trabalha aí nessa margem curta, né? Confinamento de boi também é complicado. Rapaz, confinamento de boi, eu fiquei sabendo que o povo tá fechando, porque tá dando ferro. Na minha época, eu trabalhei muito com pecuária de corte, também atendi vários confinamentos. Isso há, acho que uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás. E quando o cara tinha um lucro de R$100 por animal, 150 era show. Né? Hoje não tá tendo nem isso aí, R$50 tá tendo de lucro, né? No animal, realmente é muito apertado. E o galpão? O que é o investimento de um galpão desse aí? Hoje vai gastar, se for só terminar recria e terminação, em torno de uns, para 1.000 animais aí, em torno de uns R$300 mil. Uns R$300 mil. No mínimo. Por isso que tem que diluir durante 10, 20 anos. 10, 20 anos, né? E aí, se ele ganhar, vamos supor que ele vai ganhar 50 mil por ciclo a cada 90 dias, né? E no ano ele vai fazer 4 ciclos, né? Não faz 4 porque tem um período de retirar, vazio sanitário. 3, né? 3 ciclos. 3 ciclos. E aí ele ainda tem que girar, tem que comer, tem que pagar as continhas dele, tem tudo. É apertado, hein? Guerreiro. Não tem nada fácil nesse Não tem nada Brasil. fácil, né? Capaz que a conta do frango também não deve ser muito diferente, não, né? Vive a mesma... Só que o frango, hoje, a maioria é integrada, A maioria né? é integrada. E o brabo do frango também é que se faltar uma energia lá, onde der um BO, mata tudo, morre tudo, né? Exatamente. Já o porco é mais resistente, né? Porque ele tem esse sistema também, mas ele não sente tanto como o frango. Ele também fala assim, todo o controle térmico aquele negócio todo. Então, resumindo, se não tem as manhas, não entra não, né? Sem instrução de um profissional. Sem instrução não entra não. Porque aí vai enterrar dinheiro aí e não vai ter caminho de volta, né? Como eu falei, né? Você tem que fazer um projeto, né? Você tem que saber onde você vai andar, né? Entendi. Fernando, e hoje, o que você vê hoje aí pra frente aí desse mercado? O que você espera que vai evoluir mais aí? A gente espera que as exportações continuem, né? Como foi ano passado e ano retrasado. Tem que aumentar, né? E se possível aumentar. O consumo tá bom, a gente vem crescendo ano a ano e a gente espera uma diminuição no custo de produção, que é difícil. E esse, na verdade, esse custo de produção a gente vai ver mesmo na safrinha, na produção da safrinha. Do milho, né? Do milho. Que é a base, né? Que é a base. 60%, 70% da formulação da ração é milho. Então, se tiver uma boa safrinha, às vezes consegue baixar um pouco o custo, né? E uma demanda maior aí, tanto no mercado interno como externo, possa ajudar nossos sonicultores. Entendi. Fernando, e o que você vê hoje assim, de mais desafio no quesito de sanitário? Por exemplo, lá, um galpão desse aí. Qual que é a maior comorbidade que dá aí, né, num galpão desse? Ou você quase não vê? Se fizer o manejo certinho, não dá problema? Suinocultura não é lugar de visitar. Como a avicultura. Você não pode deixar pessoas tá entrando dentro da sua propriedade. Ali não é área de visita. Uhum. Ali é área só para você produzir e seus funcionários e pronto. A pessoa que trabalha lá dentro. Então, isso aí já é um princípio básico hoje, da né? suinocultura. Ser restrito à visita, né? A pessoas estar entrando dentro de galpão. Tem propriedades hoje altamente tecnificadas, principalmente de matrizes, que você tem que tomar banho para entrar. Devido a sanidade, né? Sanidade é a base de tudo, né? É porque também o cara entrou ali contaminado, ele vai trazer uma doença de fora, né? E pode trazer, e às vezes ele visita outras granjas, pode trazer para a sua. E aí alastra tudo. O problema é que deu na China, né? Exatamente. Que acabou impulsionando porque lá o negócio era o seguinte, eles faziam de qualquer jeito, né? Porque são pequenas propriedades, né? E muitas vezes alimento e transita muita gente, né? Então foi isso aí que prejudicou. Alimento contaminado, né? Coisa de resto de qualquer coisa, né? Depois agora
assim, pro Brasil foi bom em dois sentidos, né? Assim, lógico, horrível, né? A situação e tudo mais, mas primeiro, acabou aumentando a nossa demanda, né? Porque o pessoal veio buscar aqui, né? A China veio buscar porco aqui. E aumentou também a compra de soja da China, porque o governo chinês instituiu lá uma normativa lá que para produzir porco tem que ser com ração à base de soja. Então, quem que tem soja sobrando aqui é nós, né? Por isso que eu falo, tudo você tem que estar planejado, né? Eles têm a maior produção de suíno no mundo, só que não era tecnificada. Era só uma pequena parte. Aí eles foram forçados, né? Forçados. A se tecnificar devido à situação sanitária deles. Mas a gente tem que tomar o maior cuidado hoje com sanidade. Sanidade, não só suinocultura, mas avicultura, bovinocultura. Tudo. Tudo. É alimento, né? Isso aí, e a base, sanidade é a base de tudo. Perfeito. E qual outro desafio você vê assim num galpão desse aí? Gestão, planejamento? É difícil essa parte? Você tem que ter gestão, né? Planejamento, né? Anotar tudo. Você tem que ter um programa de gerenciamento bem feito e tá sempre olhando o mercado. E um funcionário cuida de mil suínos? Se for automatizado, como eu te falei, se for bem feito, tranquilamente. Bacana, então assim, consegue diluir, né? Aí, acho que a estratégia mesmo aí é atacar a nutrição, né? A parte de ração, às vezes ele mesmo produzir, né? Sim, sem dúvida. Hoje você tem que ter uma fábrica eu tenho uma fábrica de ração. Que aí consegue diminuir esse custo. Aí você consegue diluir, né? Porque tem o transporte, tem a pessoa que está fazendo a ração, ele tem que ter uma margem de lucro. Aí é onde você consegue agregar a margem para você. Para você. Perfeito. E ficou algum ponto que você acha interessante a gente frisar aqui, Fernando? Eu vou falar só um pouquinho sobre a AGS, né? Que a gente trabalha, como eu já tinha falado antes, a gente trabalha em prol do suinocultor, né? A gente procura mostrar todo o potencial, toda a qualidade da carne suína. E nós estamos lá no parque à disposição. Como é que o produtor faz para se associar? É só chegar lá? Chega lá, procura a Clenilda, que ela é a nossa diretora lá, executiva. E aí a gente faz um cadastro e passa a fazer parte, paga uma taxa. Né? Mensal essa taxa? Mensal. E para ajudar a gente até para desenvolver esses trabalhos. Para defender a classe, né? Correto. Estamos lá para isso. Bom demais, Fernando. Obrigado, cara, sua presença aí. Eu que agradeço a oportunidade. Parar aí a rotina corrida aí, né? Que eu sei que, com certeza, a sua rotina não deve ser parada, né? Deve ter muita coisa para fazer. E você veio aqui conversar com a gente. Obrigado. Eu que agradeço aí. Acho que a gente tem que divulgar, né? Mostrar todo o nosso trabalho. Bacana. E quem quiser acompanhar nas redes sociais, vocês têm rede social lá, AGS, como é que é? Chama AGS, Instagram. AGS mesmo. Isso. @AGS. @AGS. Bacana. E aí, tirou sua dúvida aí sobre suinocultura? Aprendeu mais sobre o assunto? Eu aprendi bastante, viu? Não sabia nada, agora eu já sei mais ou menos como é que funciona, né? E tira o chapéu aí para os nossos produtores suinocultores de todo o Brasil, de todo o mundo. Mas e aí, você assistiu o podcast até aqui, agora você tem que pagar nós. Sabe como é que você vai pagar? Aqui, ó, se inscrevendo no canal, deixando seu like, comentando e compartilhando. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.